presidente eleito, Javier Milei, confirmou que Luiz Caputo será o ministro da Economia. Quando ele foi questionado sobre a decisão, Milei disse que escolheu Caputo pensando no problema econômico causado pela taxa de juros. Ele fala o seguinte, abre aspas, é fundamental resolver este problema com muita competência, porque se cometermos um erro, acabamos na hiperinflação. Como se já não estivessem, né? E aí, Luiz Felipe Dávila, como você avalia a indicação de Luiz Caputo e as outras medidas? E o pessoal da Rádio Agora Sim está de volta. É muito bom ter a companhia de vocês. Quero contar que a gente está falando do governo da Argentina e de que Luiz Caputo, que já foi presidente do Banco Central argentino, já integrou também o governo de Macri, foi indicado aí, nomeado agora por Milei como futuro ministro da Economia. Vai pegar uma baita de uma bucha nas mãos. E aí, Luiz Felipe Dávila? Uma excelente escolha, mostrando que Milei tirou o chapéu de campanha política e agora está com o chapéu de presidente da República. E precisa escolher gente competente. O Caputo é uma pessoa extremamente competente, que tem enorme experiência no Ministério da Fazenda e no Banco Central. É mais um membro do governo Macri. Mostra também a influência do governo Macri no governo Milei. Ou seja, nós temos a Patrícia Bullrich, já que foi escolhida ministra, o Caputo agora. Então, assim, ele está bebendo na fonte de pessoas que participaram do último governo de direita e que foi um governo que muitas coisas fracassou. Então, é muito importante essa experiência do que deu errado para fazer o certo. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil aconteceu algo parecido. Foi a turma que fez o plano cruzado que deu errado, justamente por causa de um péssimo presidente da República que usou aquilo de forma política, que foram os autores do plano real que depois deu certo. Então, essa experiência do Caputo em governos passados é algo muito importante para o Milei, principalmente para criar o senso de urgência que, como comentávamos aqui há pouco, não teve no governo Macri, que foi o quê? O Milei tem que mandar todas as medidas correndo para o Congresso, num grande pacote assim que ele assumiu o poder. E não ficar esperando, não tem que esperar, tem que mandar tudo. É um momento de urgência, é um momento de guerra, é um momento que precisa o presidente mostrar a que veio. E é esses primeiros atos na presidência da República que mostram isso. E, sem dúvida, o Ministério da Fazenda é a ponta de lança para resolver essa questão, não só inflacionária, principalmente do déficit público, aquilo que a gente sempre conversou aqui. Ou resolve a questão do déficit público na Argentina, ou vamos continuar enxugando o gelo na Argentina. Essa é a questão central. Infelizmente, o Brasil ainda não aprendeu essa lição. E aí, Piperno, como é que você avalia a nomeação de Caputo para esse cargo? Ele tem experiência. Acho que o Milei, inclusive, é um novo Simão Bolívar, mas é um Simão Bolívar só da direita sul-americana. De qualquer forma, é alguém que já passou por um governo que não foi exatamente muito bem sucedido e agora vai ter aí uma segunda chance. Então, veja, infelizmente, e digo isso com muito pesar, né? Infelizmente, não é a primeira vez na vida em que a Argentina está mergulhada num caos. Em outros momentos, ela já conseguiu algumas soluções para sair disso. Aliás, a Argentina já teve inflação de 4 dígitos, né? Uma tragédia que tem acontecido nesse país. De qualquer forma, numa coisa eu concordo com o Dávila, ele vai ter que tomar medidas rápidas, não vai dar para ficar esperando. A Argentina tem uma série de desvantagens em relação ao Brasil e por isso até que não dá para ser comparado os dois casos. E uma delas é o fato de que o Brasil tem quase 350 bilhões de dólares em reservas cambiais e a Argentina tem 0. Isso faz toda a diferença. E aí, Gani? Evandro, por favor, o que você falou em relação à taxa de juros, só pegando esse gancho? Ele fala o seguinte, que é preciso... ele fala assim, é fundamental resolver esse problema com muita competência, porque se cometermos um erro, acabamos na hiperinflação. Ele deu uma missão para o Caputo, que é resolver a questão da taxa de juros. Perfeito. O que acontece? Um dos grandes problemas da Argentina, as políticas de esquerdas mantiveram a taxa de juros artificialmente baixa. Então, não enxugou liquidez do mercado. Colocou muito mais dinheiro do que a economia conseguiria absorver e isso acaba gerando hiperinflação. Não só isso, potencializou o problema inflacionário com controle de preços. A partir do momento que você controla o preço, você desincentiva a produção, reduz a oferta. Então, de um lado, eu estou estimulando a demanda artificialmente com crédito e do outro lado, eu estou reduzindo a oferta. Então, não tem jeito. Para combater
a hiperinflação da Argentina, Evandro, vai ter que ter um ajuste na taxa de juros, vai ter que elevar essa taxa de juros. Agora, só isso vai ser suficiente? Não. Vai ter que também ter o lado fiscal, o controle das contas públicas. A política monetária mais contracionista e a política fiscal mais contracionista. Isso vai fazer com que a inflação ceda. Isso tem um custo para a sociedade, porque significa menos gasto do governo, juros mais altos? Tem um custo. Mas mesmo com esse custo, se ceder a inflação, pode ser que o benefício gerado pelo arrefecimento inflacionário seja maior do que todo este ônus, como foi durante o Plano Real aqui no Brasil. Agora, que tempo que vocês imaginam para que a situação comece a arrefecer na Argentina? Saia desse caos econômico que eles estão vivendo lá, hein, Luiz Felipe Dávila? Depende muito da confiança e da credibilidade do plano que o governo apresentar. No Brasil, foi rápido. Se a gente voltar aqui no que aconteceu, quando o governo Fernando Henrique lançou a URV, foi muito rápido. O povo aderiu ao URV e, aliás, o governo fez uma decisão muito importante, que ele não ia baixar decreto, que as pessoas precisavam adotar voluntariamente aquilo como a moeda de referência, para justamente interromper a inflação inercial. E foi o que aconteceu. A confiança na URV fez com que a inflação começasse a cair rapidamente e essa transição fosse feita de uma maneira muito mais suave. Então depende muito da credibilidade do plano, da determinação do governo em fazer valer aquilo. Porque o povo argentino está louco para acreditar num plano que tenha consistência, como estava no Brasil, porque a inflação castiga principalmente os mais pobres. Agora eu quero contar para vocês também que Daniel Scioli, que é embaixador da Argentina aqui no país, Milei disse que vai mantê-lo. Ele foi indicado por Fernandes lá em 2020, havia uma expectativa ou possibilidade de mudança, mas Milei falou o seguinte: não, eu quero que ele continue fazendo o trabalho. Como é que você avalia essa manutenção, hein, Gani? Olha, eu acho que ele está sendo pragmático. Então, tudo aquilo que ele falou durante a campanha, incendiando, que ia romper com uma série de países, ele está fazendo exatamente o contrário. Ele está buscando um pragmatismo econômico, comercial, diplomático, como um presidente deve ser. O presidente tem que agir assim. Ele não tem que colocar questões ideológicas à frente, então vejo que a manutenção é positiva. Não, e lembrando o nosso amigo Segré, que deu uma informação muito importante ontem aqui no programa. Aliás, Segré volta amanhã, tá, pessoal? Tinha muita gente perguntando dele ali, ele não saiu do 3 em 1, não. Ele está resolvendo questões pessoais, mas volta nessa quinta-feira. Não, o Segré deu uma informação ontem muito importante aqui para nós no programa, que é o seguinte, que é a relação de Daniel Scioli com o Lula, pessoal. E é isso que vale no momento. Então, como o Brasil precisa ter boa relação com o governo, essa relação pessoal de Daniel Scioli com o presidente Lula é o que está sendo priorizado em mantê-lo no cargo no Brasil. Piperno. Claro que sim, é um dos dois grandes parceiros da Argentina. Daniel Scioli é um diplomata, mas é sobretudo um político, já foi candidato a presidente, aliás, contra o Macri, então é alguém com trânsito aqui. E agora que a campanha acabou e ele desceu do palanque, certamente, inclusive, ele deve estar torcendo por êxito nas negociações Mercosul-União Europeia. Ou seja, o discurso antes acaba sendo completamente diferente da prática que vem ao assumir o cargo. Exatamente. Seria um desastre se ele colocasse aquele discurso, romper com o Brasil, romper com a China, aí que acabava. Aí a Argentina virava uma Venezuela de vez, né? Ele fez aquilo para ganhar a eleição, o eleitor sabe disso, né? Agora, o que predomina é um pragmatismo do ponto de vista econômico, político, comercial e de relações exteriores. Não, nessas eleições muito polarizadas, a pessoa não está nem muito prestando atenção no que um fala, quer saber quem é o anti. É o quem é o anticandidato que vai tirar essa turma que está no poder, que me deu 150% de inflação e destruiu a economia. É isso. Então, nem adianta você ter muita proposta boa, bem pensada numa eleição dessa, que ninguém está nem aí. A pessoa quer saber quem é que tem capacidade de vencer o outro lado. E foi isso que aconteceu no caso do Milei. E agora, felizmente, ele não está se comportando nessas primeiras semanas como um populista, e sim como um político pragmático.